Bem-vindos a mais um episódio do Café com Propósito. Eu sou a Adriana Oliveira, criadora do Café com Propósito, mentora de carreira e gerente comercial na Localiza. Nessa edição, eu trouxe aqui as minhas amigas, empresárias, executivas bem-sucedidas, para poder trazer um pouco da trajetória, das conquistas, dos desafios, das dificuldades e também, né, das vitórias aqui que elas têm para poder inspirar e também transformar a vida de vocês. Neste momento, quem está tomando um cafezinho comigo é a Ana Lúcia Mattioli, a Aninha, para os mais íntimos. E eu queria que você se apresentasse, Aninha, falasse aqui para o pessoal quem é você, como faz para ficar tão bonita assim, né? Inteligente, elegante. E também sobre a sua empresa, a NAP. Bom, as amigas sempre enchem a gente com autoestima, né? Bom, meu nome é Ana Lúcia Mattioli. Sobrenome italiano, né, Adri? Sim. Voz imponente ali, falo com as mãos. Sou mãe de um adolescente aí de quase 17 anos. Sou empresária, tenho a minha própria empresa. Atualmente sou filha que cuida da mãe, né? Tenho um papel, além de filha, de mãe da minha mãe, né? Minha mãe está com 85 anos, então é um papel meu também, né? Uma cuidadora de um modo especial, Isso, né? De um modo muito especial. Além disso, atleta, que eu sei, que não sai da academia, Atleta ainda consegue arrumar também, tempo, né? Exato. O esporte é uma coisa que faz muito parte da minha vida. Além de ser terapêutico, é como comer. Então, eu acho que o esporte, ele me direciona para todos os papéis que eu exerço, né? Como mãe, ele me fortalece, como empresária, como filha. E é isso, estou aqui com você, né? Para falar muita coisa boa aí. E fala um pouquinho mais da sua empresa, para a pessoa entender o que você faz. Então, Adriana, eu tenho uma empresa, uma consultoria de recrutamento e seleção. A NAP tem aí mais de 20 anos. Comecei novinha, fui fazer psicologia e... Nos corredores da faculdade, me deparei com um anúncio de uma vaga de estágio, a qual, né, eu participei do processo, passei, permaneci no Grupo Cato por 2 anos e meio, e aí recebi uma proposta de uma outra empresa que estava iniciando ainda, para ser uma gerente, né, de recursos humanos, e eu tão novinha, né, já com esse papel de responsabilidade, de liderança, né, de liderança, exatamente. E aí, nesse caminho, a minha mãe teve um insight maravilhoso. Ela falou, olha, essa consultoria, ela está iniciando, por que você não propõe uma sociedade, tá? E aí, a gente cede o espaço físico do meu pai, na época, que tinha umas salas comerciais, né? Ele falou, a gente cede e você propõe uma sociedade, em vez de, como ele vai, né, alugar ainda o espaço, enfim, ela teve esse insight que eu acho que foi genial. Sim. Um ponto, assim, sabe, de partida da minha carreira. Divisor de águas, né? Isso, da minha carreira profissional. E eu acabei fazendo essa proposta e ele viu com bons olhos e iniciamos uma sociedade até então. Era o começo, né, da minha vida profissional, então... eu trabalhei, me dediquei muito. Então, assim, o que eu recebia ali em termos de retorno salarial, o pouco para mim já era muito. Veja bem, eu tinha 20 anos de idade, então, né, ainda morava com os meus pais, não tinha aquele compromisso, né, boletos, com finança, com alimentação, enfim. Conseguiu construir aos poucos. Exato. Né, então, eu tive tempo, né, para respirar, para as coisas acontecerem. Na ocasião, no sócio, para ele começou assim... Esse processo mais lento se tornou desinteressante. E logo ele saiu, eu comprei a parte dele e dei continuidade. E a empresa foi crescendo, eu fiquei sócia e sozinha, né? Sou sozinha até hoje, né? Já a empresa tem há 20 anos. E tô aí, é meu ganha-pão, é minha carreira profissional. Hoje ela é composta aí por quase 20 pessoas. E vocês atuam no ramo de recrutamento e seleção, especializado em jovens, é isso, né? Também, Adriana, a gente faz programas de estágio, né? Então,
Eu faço toda a parte de recrutamento e seleção de estagiários para as empresas. E o candidato sendo aprovado, eu cuido também de toda a documentação, a regularização. Estagiário é uma mão de obra barata, né? No sentido de diminuir encargos para as empresas. E também para o jovem, é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, esse é um dos serviços. E faço também toda a parte de recrutamento e seleção de qualquer tipo de vaga, tá? Seja de uma simples secretária até um CEO, um trabalho de headhunter mais específico, que tem um nível de exigência em termos de recrutamento e seleção muito maior, né? Então, é desde estagiário até vagas efetivas aí, PJ, etc e tal, né? E atendo pessoa física e jurídica, né? Perfeito, bem amplo, né? Quando você fala Adriana, eu fico com um pouco de medo, tá muito sério isso. Tá muito sério, né? É a Adri, né? Adriana, eu falei, nossa, é porque aquele é uma executiva, assim, a gente, né? Eu sempre te vejo como aquela executiva de ponta, assim. Então, como a gente tá num papo muito cabeça, então eu sigo a linha formal, sabe? Eu vou explorar um pouco mais a informalidade, que, assim, por mais que a Ana é uma executiva, né, uma empresária de sucesso, mas ela tem alguns valores que eu admiro muito. E ela usa a psicologia e o exemplo dela com jovens na carreira, né, nos negócios, com filho, né? Um filho adolescente. E ela tem uma disciplina e um senso de educação similar até o da minha amiga Dani, que eu fiz podcast hoje. Mas eu queria que você explorasse um pouco mais, porque tem a ver com a sua carreira, com a sua empresa e com a educação que você dá para o seu filho, né? Então, qual que é a sua maior preocupação hoje junto à criação, né, de um adolescente? A minha principal preocupação, né, eu vejo com o meu filho em específico, é o mundo aí fora, né? Hoje, assim, o processo de adolescência está muito diferente da nossa época. Então, eu vejo que, assim, essa geração mais jovem é uma geração desprovida de um certo comprometimento, é uma geração desprovida daquele comprometimento, né? Eles têm uma certa dificuldade com a espera. Então, é um imediatismo muito grande. Que é tudo fácil, né? O que a gente conquistou em anos, eles querem para ontem. E assim, a vida deles hoje é tomada por coisas muito rápidas, né? Então, assim, tudo é muito rápido. Eles precisam de um táxi, eles chamam o Uber, em 5 minutos chega. Eles querem comer pizza, é o iFood. Então, assim, é muito diferente da minha geração, que eu tinha aqui no ponto de táxi. Que muitas vezes até para comer uma comida diferente, eu tinha que ir no local. Tinha que se esforçar muito mais do que hoje, né? Então, como gira, tudo em torno deles é muito rápido, quando eles vão para o processo seletivo, eles também querem as coisas de forma muito rápida. Eles iniciam numa vaga de estágio e eles acham que em 6 meses eles vão ser efetivados. Então, eu tenho trabalhado muito essa espera com o meu filho, né? O Arthur, aquilo que inclusive, eu palestro, né? Em instituições de ensino, em programas de estágio para jovens. Então, dou treinamento e desenvolvimento. Então, eu pratico muito isso com o Arthur. Todo esse processo de espera, esse processo, sabe, de comprometimento, esse processo no sentido de me ajudar em tarefas de casa, para se ter uma organização, para se ter limites, que hoje, né, um adolescente, ele tá sem limites. Ele está ali um tanto solto na nossa sociedade, justamente porque tem esse pode tudo, né? Essa facilidade de encontrar, liberal, né? Essa facilidade de encontrar todas as coisas, seja material, seja emocional, seja a parte sexual, né? É algo muito, muito rápido para chegar até eles. Então, eu pratico muito essa questão de disciplina, de limites, né? De espera. Eu acho que isso é importante. Que é bom para toda a vida, né? Não é só para o jovem ou só um pilar específico, né? Eu acho que a gente trabalha muito aqui, fala muito no podcast, na mentoria, sobre o poder da disciplina, da organização, do planejamento e da constância e repetição. Exato. Eu acho que ter sucesso na vida é uma constante repetição de ações coniventes, né? Que gerem valor, que agreguem resultados,
que façam você transformar de uma maneira positiva o mundo, né? Através das suas atitudes. Então, eu acho que começa, né, nessa base aí, nesse momento de infância, adolescência, e tem que perdurar para a vida inteira. E voltando um pouco nos jovens talentos ou nos talentos iniciais, o que as empresas, né, vêm buscando, né? Você que é uma grande recrutadora aí, deve fazer entrevista o dia inteiro. O que as empresas mais buscam, né, nos jovens talentos de hoje? Hoje, Adri, o que as empresas mais solicitam e mais analisam é o soft skill. Não tem jeito, né? Hoje, acho que por questões, assim, culturais, por questões políticas que a gente está vivenciando principalmente no nosso país, a parte comportamental vem deixando muito a desejar. Em função da geração, como eu falei. Inteligência emocional faz parte, Isso, né? essa geração imediatista, né? Onde tudo ronda eles de forma muito fácil. Então, o soft skill tem sido algo que as empresas têm analisado muito. Hoje, as empresas, elas contratam pela capacidade técnica, pelo hard skill, e elas demitem pela questão comportamental. Isso é legal saber. Então, demitem muito mais pela questão de soft skill. Muito mais pela questão de soft skill. Então, eu percebo que hoje as empresas, elas estão investindo muito mais em treinamento e em desenvolvimento para os seus colaboradores. Elas têm essa preocupação com relação à inteligência emocional, em dar um suporte psíquico para o seu colaborador, para saber conviver em grupo, para saber respeitar a hierarquia, para saber respeitar o processo de carreira, que muitas vezes não é rápido. Sim, com certeza. Precisa de uma oportunidade, precisa, enfim, do desenvolvimento para ele chegar no topo. Então, o soft skill é muito importante hoje o candidato se preocupar. Sim. Porque todo mundo se preocupa. Se dá o trabalho, né, também de desenvolver. Porque o soft skill, ele é um comportamento que, vamos lá, depende de autoconhecimento. Né? Depende do estudo ali de inteligência emocional e da própria pessoa querer ser mais, querer ser melhor. Isso é muito louco, né? E não é só para jovem. Líderes dentro de empresa também, né? E assim, a psicologia, ela tá aí para te dar ferramentas para você desenvolver habilidades e competências que de repente você não tem. Olha, eu não consigo falar em público. É uma dificuldade, eu sou tímido, a minha comunicação, ela não é uma comunicação forte, imponente. Existem ferramentas que, né? Vai para um curso de oratória, exato, né? que a psicologia tem, outras áreas também têm, para desenvolver essas habilidades e competências que, de repente, não são natas em você, mas no decorrer da vida você desenvolve, você melhora. Então, essa preocupação. Hoje, as empresas estão preocupadas em desenvolver os seus funcionários, os grandes executivos, eles estão preocupados em fazer o curso Gaia, né? Sim, eles estão preocupados ali em se desenvolver, em melhorar as questões psíquicas, porque isso traz um resultado positivo de alavancar a carreira, né? Não, você fez a brincadeira do Gaia, mas a gente tem um pilar de soft skill. Sim. E não só um pilar, né, que eu falo lá com aula gravada e falo da importância do soft skill, mas tem cursos que eu sugiro, que tem um monte na internet, né? Sim. Tem no LinkedIn gratuito, tem pagos que você pode se especializar de acordo com o que, por exemplo, através da terapia e psicologia que você também é formada, você descobre aonde a pessoa tem, né, a vulnerabilidade, as fragilidades, né? E é nesse soft skill que a pessoa tem que intensificar, né, para poder se aprimorar. Ou não, tem um ponto forte muito bacana que a pessoa tem que evidenciar e não está explorando, que também está dentro do soft skill. Exato. Então, ele tem que procurar, primeiro, se autoconhecer e depois intensificar ali, né, aprimorar o que ele tem de melhor ou melhorar o que tem de oportunidade. Exato. Identificar as falhas, né, para poder se desenvolver, né? Isso é muito importante. Quando você tem um autoconhecimento e se olha, você consegue identificar em você aquilo que você não consegue, né, chegar, aquilo que você tem dificuldade. Então, você se permite o desenvolvimento, né? Às vezes está impedindo, né, um crescimento, o desenvolvimento de carreira, a percepção de momentos ali que você tem que mudar radicalmente. É isso. Exato. E quais são os principais erros, né, falando de seleção e recrutamento ainda, que você vê os candidatos nas entrevistas ou processos seletivos cometendo? Adriana, por incrível que pareça, são os comportamentos básicos, desde a questão da vestimenta até a pontualidade. Os candidatos, eles não se apegam nos detalhes pequenos, eles ficam
muito preocupados, de repente, em elaborar um currículo de 3, 4 páginas, que às vezes você pega um candidato de 23 anos, que você vê um currículo de 3 páginas, você sabe, 23 anos, está enchendo linguiça. Então, ele está muito focado nisso, em vez de, assim, se conectar mais com o seu soft skill, tá? E se preocupar mais com o seu soft skill nas coisas simples, desde a pontualidade que ele chega no local de entrevista, até a forma que ele cumprimenta o entrevistador, até a forma que ele fala no telefone ao receber uma oportunidade. Eu, por exemplo, a ANAP, a minha consultoria, a gente tem os selecionadores que ligam o dia inteiro, liga, faz contato por telefone, por WhatsApp, e a gente percebe ali, a gente já começa um processo de análise, né? E a gente percebe candidatos assim que não dão um bom dia. Então, são os princípios básicos que a gente tem percebido que existe uma carência muito grande. Sim. Existe uma carência do profissional, de repente, entender que ele está indo para uma entrevista profissional, uma entrevista de trabalho, a qual ele vai ser selecionado se ele passar mais confiança, se ele ter mais credibilidade perante o entrevistador, além de, claro, a parte técnica, né? A parte do hard skill. Então, ele não se preocupa com detalhes pequenos. A pontualidade já diz muito sobre o candidato. A vestimenta já diz muito sobre o candidato. A comunicação, a forma como ele, né? Olhar nos olhos. Então, são coisas isso faz pequenas, parte da construção, né? Da marca pessoal e posicionamento profissional. Construção, né? Da sua imagem, Exatamente. Né? Como que a tua marca pessoal tá? Você está procurando emprego e a tua foto do WhatsApp ela é de biquíni? Exatamente. Então, são coisas concordas? básicas, igual olha você como falou, é básico. Que o pessoal não olha mesmo, né? E a gente não se importa, né? Exato. Tem que se importar, eu acho que é o primeiro ponto. E a gente percebe assim que são coisas básicas que tanto um jovem não tem noção nenhuma, né? Ele precisa tá iniciando ali, isso, mas ele até tá quem é já maduro de mercado ainda tem Exato. isso, né? Mas o jovem ainda, você espera esses possíveis erros, porque ele ainda não está trabalhando. Agora, o duro quando você vai fazer uma vaga de gerente, como eu fiz essa semana, e de fato eu peguei uma foto, sabe, de uma das candidatas de biquíni. Gente, que bizarro. Então, assim, destoa muito. Precisa compreender, a gente precisa entender que, às vezes, determinadas ferramentas, elas não atingem só o lado pessoal, né? Você tem, de repente, teu Instagram aberto, tá? Você está lá se posicionando da sua vida pessoal, da sua forma de ser, mas profissionalmente você, de repente, está sendo olhado. Sim, tem que ter intencionalidade, né, na hora de postar. A gente vai falar disso, se quiser, a gente já trata agora. A Aninha, ela tem o Instagram muito grande, muito bem trabalhado, né, e todo post dela é intencional. Eu brinco que uma vez ela postou uma coisa da empresa, que ela tinha até comentado comigo lá, tal, e eu falei, eu imagino a intenção através deste post e quantas propostas não vieram depois desse post. Foi isso que eu falei para ela. Então, é aquela coisa de você se exercitar, de ter um racional que se importa, né, com marca pessoal e posicionamento o tempo todo, de um modo natural, né, lógico, verdadeiro, que eu acho que é importante você vender exatamente o que você é, mas explorando o que tem que ser explorado, né? Exato. E a gente precisa utilizar, eu acho que hoje a ferramenta que, né, o mundo se comunica, são as redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, enfim, o Facebook, que já é um pessoal mais velho que acaba usando. Então, a gente tem que tomar cuidado, saber, né, em que momento postar determinadas coisas e criar uma credibilidade. Eu acho que não precisa estar colocando determinados preconceitos com relação, por exemplo, a um tipo de roupa, etc. e tal, mas precisa saber o limite. Sim. O limite que você estabelece, né, que você quer que de repente construa a sua imagem. Eu utilizo principalmente as redes sociais aí, como utilizo, por exemplo, às vezes vou viajar pessoalmente, um momento de descontração, que eu aproveito, coloco uma foto bonita, de repente
enfim, exploro aquele momento a qual eu tô ali, né, lógico. bonita. Mesmo porque é inspirador, né, amiga? E Isso. compartilhar coisas boas é sempre muito bom, né? Exato, mas sempre com um cunho profissional. Claro. Eu uso com um cunho o pessoal se tornando profissional. Eu acho que a gente Tem que ter essa cautela, a gente tem né? que ter essa interação. Não dá para, não, isso é pessoal, isso é profissional. Não, Não. Nós somos uma só, né? Nós somos uma só, as pessoas vão te olhar, a forma como você se comporta pessoalmente também vai refletir no teu trabalho, né? Na credibilidade que você presta os seus serviços, etc. E tal. Então, precisa ter um certo cuidado, né? Sim. Na mentoria, no Método Gaia, a gente fala muito isso, porque as pessoas acham que é muito trabalhoso se dar ao tempo de pensar e lançar estratégias nas redes sociais, ou de refazer fotos, escrever textos, e, na verdade, é isso que deixa elas bem posicionadas no nicho delas específico, né? Sim. Então, de um modo simples, gratuito, você pode fazer, e se a pessoa não se dá o trabalho de parar para analisar, refletir e gastar tempo com conteúdo. E é isso que as pessoas falham, né? Exato. Eu acho que dá para usar essa ferramenta de uma forma um tanto simples e a gente vai dando, né, progredindo, tá? Eu acho que a rede social, ela veio para o bem, no sentido de crescimento pessoal, profissional. Então, a gente tem que usufruir dela. E você usa muito bem, né, Ana? Conta um pouquinho aí das suas estratégias. Quando você quer um cliente novo, o que você faz? Eu sei, olha que eu sei. O que você pode liberar aí de estratégia pra gente? De estratégia? Olha, eu tô num ambiente com finalidade de lazer, a qual eu estou bonita, e a gente tem ali pessoas, empresários me seguindo, de uma forma preservando os meus valores, tudo aquilo que, né, que eu acredito enquanto valores, não agredindo ali uma questão, né, com o meu filho, principalmente, que é uma preocupação minha. Sim. Por que não, de repente, postar uma foto que chame a atenção, seja pela beleza, tá? Mas que chame a atenção, para de repente a pessoa olhar o seu Instagram e falar, deixa eu ver o que essa mulher faz. Deixa eu ver quem é ela. Nossa, deixa ela eu ver é interessante, ela é bonita. É só um rostinho bonito. Isso. Peraí. Né? Então, assim, a gente usa para que as pessoas cheguem até a nossa página. E se impressione com o conteúdo, né? Isso. E, assim, explorem não só aquele rostinho bonito, etc e tal, aquela bem vestida que você esteja, lugar interessante que você esteja, mas também, né, possa navegar ali na tua página e, de repente, se interessar pelo teu serviço, tá? Por aquilo que você faz profissionalmente. Então, vira, e a né? imagem, ela traz confiança, né? A gente falou muito também hoje em outro episódio do podcast com a Dani Kang. A imagem traz presença, traz consolidação. Então, a pessoa vai comprar, né? Vai se associar à NAP, porque ela tem confiança na pessoa Ana, né? No CPF. Então, esse CPF traz essa credibilidade para deixar mais confortável de fechar um serviço com você, por exemplo, né? Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de me expor, eu não gosto de colocar meu filho, eu não vejo problema com isso, porque eu acho que, assim, a exposição, você mostrar a tua identidade, ela puxa para chegar, de repente, aonde você quer chegar. Muitas vezes eu tenho seguidores que começaram a me seguir pelo simples fato de eu ser mãe. Uma mulher bonita, é mãe já de um adolescente. Como é que faz para equilibrar os pratinhos, né? Isso, então uma coisa vai puxando a outra. Sim. Tá? Eu acho que a identidade, mostrar a identidade, puxa, né, um chamariz para chegar. Eu sempre quero que o Instagram, eu falo que o meu principal objetivo do Instagram é profissional. Eu uso meu Instagram de forma estratégica. Você gera conexão, né, de forma estratégica e puxa para o profissional. Isso é fabuloso. Assim. É finalidade de ganhar dinheiro, né, se voltando para a NAP. Então, às vezes você coloca lá a tua identidade, o teu papel de mãe, o teu papel de filha que cuida de uma idosa, uma pessoa que é uma esportista. E aí tem várias possibilidades de alguém se identificar. Alguma coisa a pessoa vai se identificar. Agora, se eu só mostrar um único papel, eu acho que acaba eu limitando, né, as pessoas. Limitando e ficando chato, né? Porque assim, vai ver mais do mesmo. É uma empresa se vendendo. Não é uma empresa, é um CPF. E diga-se passagem, um belo CPF com muitos pratinhos equilibrados, né? Eu tenho orgulho de dizer aqui que o ciclo social network é muito importante. A gente se conecta a pessoas do mesmo interesse e valor. Então, não tenho nenhuma amiga
ou conhecida, de verdade, que eu me associo, que não tem esse senso de equilibrar vida pessoal, exercício, ter sucesso profissional, tentar relacionamentos, pelo menos, né, amiga? Pelo menos tentar. Sim, ou às seja, vezes sim, acontece também, se né? equilibrar em todos os pontos e se preocupar com isso, com valores. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ser sua amiga e de ter a relação que eu tenho por causa disso. A gente se associa a pessoas que, gente, é uma eterna luta, esse equilíbrio, Sim, né? É uma eterna luta. E a gente consegue. Né? E a gente está aqui claro, provando que é claro. possível. Então, a pessoa que quer se inspirar, ela encontra inspiração através do Instagram, porque realmente a gente vende o que é real. É o dia a dia ali, o dia a né? dia, Eu acho que quem vende coisa fake, logo mais é descoberto e cai. Isso. Porque não sustenta, porque é repetição, é constância. Isso cansa, né? Até quem Exato. mente ali. Então, eu acho que esse é o segredo do seu sucesso, né? Além de todo o carisma e beleza, mas a constância mostrando as conquistas reais. Né? Os papéis, né? Porque a gente não é definido por um único papel. Então, não dá para... Eu vejo, às vezes, muitas pessoas no Instagram usando essa ferramenta e divulgando um exemplo. Só corpo. Só academia. E aí você para pra pensar... É que a pessoa é só aquilo, né? Exato. Aí que tá. Mas ela não se resume a isso. Provavelmente ela é filha, provavelmente ela é irmã, provavelmente... Sim, ela não explora, né, os outros Ela pontos. não explora, porque... E ela não valoriza. Ninguém tem um único papel. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Para você se olhar e falar, poxa, eu dou conta disso? Eu sou boa nisso. Disso. Olha quantos papéis eu tenho. Eu não sou uma mulher só que tem corpo, que posto só minha silhueta. Eu sou mãe, né? Eu sou uma esportista, eu sou filha, eu sou uma profissional, eu sou amiga. São várias mulheres em uma, né? Isso. Então, alguém vai se identificar com algum papel. Sim. Aquele que não gosta de esporte, ele vai se identificar, de repente, com o meu papel de mãe. Com o meu papel de executiva na NAP. Com a vaga que eu divulgo lá no meu Instagram. Sim, um prospect, né? Então, exato. Perfeito. Isso aqui é uma pergunta interessante. A gente falou muito de autoconhecimento aqui, né? Eu acho que ele é base para qualquer tipo de desenvolvimento que você vai fazer, tanto pessoal como profissional. Como alguém pode desenvolver autoconhecimento para fazer a sua escolha profissional? Eu acho que mais focando assim, no desenvolvimento de carreira, sendo mais assertivo, né? O que você orienta nesse sentido? Olha, Adri, eu resumo o sucesso de uma carreira profissional pelo autoconhecimento. Quando você se conhece e você tem noção daquilo que você pode enfrentar, daquilo que você dá conta emocionalmente, você não vai entrar, de repente, numa roubada. Tá? Você não vai, de repente, se submeter a trabalhar na área de vendas se, de repente, você não tem habilidades e competências para a área de vendas. Não gosta de pessoas, por exemplo, né? Você não gosta de pessoas. Você é tímido. Ou você desenvolve o teu comportamento, que é ou possível, você também, se você for atrás, né? Ou você se autoconhece e fala assim, olha, aqui eu dou conta, aqui não. Aqui eu tenho prazer de trabalhar. Exato. Ou então eu tenho um dom já. Senão você vai passar anos trabalhando em algo que você não gosta. Você vai passar anos, de repente, estagnada, procrastinando. Porque você... E sendo infeliz, né? E sendo infeliz. Exato, e sendo infeliz. Então, a partir do momento que você se autoconhece, você começa... Você sabe aonde você pode se meter, aonde você dá conta emocionalmente. E aí eu acho que aí entra o sucesso profissional na tua vida, porque você vai fazendo coisas que psicologicamente você está bem. Eu dei esse passo, eu tô legal, eu dei conta, eu saí feliz. Agora imagina você dar passos, qual? Você chega em casa e fala, odiei o que eu fiz ontem. Que saco aquele cliente. Tipo, que cansativo. a gente brincava da musiquinha do Fantástico do domingo. Uma época que quem tem dor de barriga na musiquinha do Fantástico só porque amanhã é segunda-feira tá no lugar errado, né? Não sei se vocês lembram dessas piadas assim que tinha. Verdade. E é bem isso. E é muito relacionada com propósito também, o autoconhecimento. Sim. Porque se você tem vamos lá, se você identifica propósito. Gente, o que é propósito? Não vamos ficar com a síndrome da propositícia achando que é uma vida, tem que ser ligada a um propósito, não ser infeliz. A busca pelo propósito é a questão, né? Então, se você alinha o autoconhecimento junto com a busca do que faz você estar aqui, como usar melhor seus dons, que foi um presente de Deus, ou que você adquiriu pela sua própria habilidade e capacidade, eu acho que isso é o que desenha a sua felicidade, a sua realização, né? A gente fala muito isso também no método Gaia. Eu costumo dizer que nós somos movidos por sonhos. Eu tenho uma frase que eu fiz 2 plaquinhas. Uma eu deixo
na frente da minha cama e a outra eu deixo no meu trabalho. A frase é o seguinte: trabalho igual construção de sonhos. E esse sempre é o meu propósito, tá? O meu propósito ele é voltado para o meu trabalho, porque o meu trabalho ele é a construção dos meus sonhos. E os meus sonhos, eles estão ligados a questões pessoais. Sim. A uma viagem, a trocar meu carro. Então, a partir do momento que eu olho para esse propósito e que eu tenho esse propósito muito definido, eu consigo guiar a minha vida, eu consigo Te caminhar impulsiona, né? sempre para frente, para frente. Porque eu falo, eu tenho esse e esse sonho. E os sonhos, para mim, no meu caso, eles estão totalmente ligados ao meu trabalho. Porque eu vou realizar esses meus sonhos se eu conseguir, no meu trabalho, na minha carreira profissional, ser bem-sucedida. Claro, com certeza. Uma coisa está totalmente ligada à então, outra. A sua garra, a sua determinação, exato. né? Então, eu coloco o meu propósito como, né, sempre ligando ao meu trabalho, que traz as coisas pessoais, os meus sonhos. E eu faço questão de lembrar sempre, entendeu? Essa construção de sonhos que sempre eu estou pensando. Porque não dá para parar de sonhar, né? Não dá, A partir do momento não que a gente dá. para de sonhar... A gente tem que se permitir sonhar muito. Por exemplo, eu tenho uma viagem pré-programada para agosto que eu sonho há 4 anos, assim, mais intensivamente. Cheguei a cotar algumas vezes, cheguei a cotar outros lugares próximos e vou realizar agora em agosto. Então, é aquela coisa. Antes não era muito possível. Achava caro, achava longe. Não sabia se ia ter o período específico, né? Que eu sou CLT, né, como todos sabem, para poder, né, negociar e ter a viagem. Porque você tem que separar o investimento, você tem que ter um momento. Sim. E deu certo, né? E aí tudo começa do sonho, né? Eu acho que é isso. Você sonhou, você mentalizou, né? Você colocou Trouxe o teu para propósito. você. Aí uma amiga quis fechar também. Tudo assim, sabe? As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Então é isso, se permitir sonhar. Aninha, a gente está chegando, né, o final aqui do nosso podcast. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta muito importante, né? E depois a gente tem o fechamento com o ping-pong, que é um jogo de palavras, tá? Tá, jóia. Eu queria perguntar um pouquinho, para você que é uma especialista, né, de recrutamento e seleção, qual o papel hoje da mulher, né, no mercado de trabalho? Eu tenho visto que tem crescido muito a participação feminina, graças a Deus. A gente tem lutado anos e anos por isso. E, ultimamente, os dados, né, que pelo menos as empresas divulgam, os institutos de pesquisa, é que a gente tem aumentado a participação, não só no mercado de trabalho, como no liderança. E você, como especialista, eu queria que você contasse um pouquinho o que você sente hoje. Eu acho que o ponto central da mulher estar se destacando cada vez mais aí no mercado de trabalho é justamente ao soft skill. É essa possibilidade de desenvolvimento que a mulher ela é muito mais sensível e aberta a esse tipo de desenvolvimento do que o homem. O homem ele é mais racional e mais resistente. Então, eu percebo, eu desenvolvo alguns trabalhos de consultoria, que eu dou consultoria na parte de psicologia organizacional, e eu tenho uma dificuldade muito grande para com o sexo masculino, porque falta um pouco dessa sensibilidade. Eles já são muito fechados, eles são muito racionais. Então, para entrar no mundo masculino, é muito difícil. A gente tem que quebrar algumas resistências, né? E mostrar 1, 2, 3 vezes para ganhar a confiança. A mulher já é diferente. A mulher tem esse lado mais sensível, esse olhar, né, talvez mais puro, em se abrir, em se permitir. Em acreditar, né? Em acreditar, exato, em acreditar. Então, eu acho que isso que faz com que a mulher esteja crescendo cada vez mais no mercado de trabalho. Você falou uma coisa muito interessante, que a mulher tem o dom do soft skill natural. E o mercado procura soft skill. Então, a gente está bem em linha com o que o mercado procura. E aí, né, tem a demanda, tem a oportunidade. Também tem incentivo, né, junto às empresas, do mundo corporativo, de aumento de mulheres no poder, né, começou um movimento muito forte de comunidades, através de comunidades de mulheres que se uniram. Porque antes não tinha isso, né? Eram grupos de homens só, de negócio. Sim, um grupo fechado, né? Sim, que mulheres não entravam. Uma ou outra entrava, uma Os CEO, preconceitos se quebraram também, né? Teve uma mudança de comportamento mesmo, né? Da Cultura, sociedade. né? A sociedade, ela tá se comportando diferente com diversos assuntos. A diversidade, ela hoje
está atingindo patamares como nunca se atingiu. Toda né? empresa tem que ter até uma área. As grandes todas têm área de diversidade. Inclusão. Todas de inclusão. As Então, grandonas. isso é um avanço, né? Sim, eu também acredito. Para não se fechar para uma única possibilidade. Mesmo algumas empresas fazendo isso de modo fake, que existe, que a gente sabe, né? Só Sim. colocando ali no papel, já é um ponto que se fala, ajuda no poder da discussão em massa. Exato. E aí dá mais notoriedade, dá mais espaço para falar sobre isso. E uma hora essa empresa que é fake vai ter que se desenvolver, vai ter que aumentar e realmente ter algum resultado. Então, as grandes eu garanto que não é, porque eu participo, né, ativamente de grupos de diversidade na Localiza, de mulheres, de empoderamento feminino, e realmente existe. A gente faz reuniões, a gente faz planos, tem programas específicos para as mulheres, então realmente ativa, né? E eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que todas as empresas e pessoas vão ter que ser reclinadas a isso e explorar cada vez mais E essa convivência, essa mistura é muito boa para ambos os lados. Eu acho que o homem precisa adquirir um pouco dessa sensibilidade feminina e a mulher adquirir um pouco dessa racionalidade. Verdade. Então, eu preciso de mais racionalidade. Me ajuda? Sou muito emotiva. Você, fora do trabalho, né? Fora do trabalho. Eu confesso que, assim, em função de liderar muitos anos uma empresa, onde eu sou sozinha, né? Na empresa eu tenho funcionários, tudo, mas as decisões, muitas vezes, eu tenho que tomar sozinha. Eu acho que trouxe um pouco dessa racionalidade e também dessa convivência, de visitar clientes, de sempre me deparar com homens numa mesa de reunião. Você tem facilidade da postura ali junto a homens. Facilidade. Que aprendeu. Exato. Facilidade hoje, mas depois de muitos desafios, né? Porque em vários momentos eu me deparei com situações, assim, de estar numa mesa de reunião. Coagida, por exemplo? Me senti coagida, me senti até um tanto desvalorizada, mas isso não fez diminuir a minha segurança. Sim. Muito pelo contrário. Fez com que, não, peraí, eu estou numa situação onde eu estou percebendo que eu não estou tendo a credibilidade para falar, para ser ouvida. E eu comecei a me impor, eu comecei a criar... Sem vitimismo, Sem vitimismo, exatamente. É um processo normal. Se juntam vários homens e uma única mulher numa sala de reunião, eles ganham força. Só que eu não vejo necessidade de me vitimizar, né? De diminuir o meu status ali profissional. O que eu percebo em algumas discussões de mulheres, que eu faço parte de muitas comunidades e grupos de mulheres, eu acredito que isso incentiva network, troca de experiências, impulsiona também mulheres. Realmente eu sou impulsionadora de mulheres, eu me junto com pessoas que impulsionam, né, mulheres que se impulsionam mulheres. Eu sou assim, né, a Aninha é assim, e já conversamos sobre isso. Tudo é a postura que você tem perante a situação. Esse exemplo que ela falou é uma coisa que eu vivo também com as grandes empresas que eu atuo, onde tem diretores, né, C-level, gerentes, que inicialmente me vêem numa reunião, eles não me dão um respeito automático. Não, né? É uma preparação, né? Exatamente. É uma preparação que você vai fazendo. Você tem que saber se impor, entregar resultados, ser prática. Até eu falo que é surpreender com o tempo de resposta e com a excelência das respostas. Eu faço muito isso quando eu estou conhecendo ali um primeiro cliente e tal. E isso já me deixa numa posição antecipada, né? Eu acho que o homem, ele passa a ter um olhar de que a mulher é frágil a partir do momento que a mulher se coloca numa situação, que ela está numa situação a qual ela tem um determinado problema, não está sendo ouvida, não está tendo a credibilidade ali suficiente que ela gostaria. A partir do momento que numa situação dessa, problemática, você murchar, você, sabe, ficar ali num estado, olha, eu não estou sendo ouvida. Não se posicionar, né? Não se posicionar. Não aparecer, não engrandecer. Eu acho que você tem que usar essas situações, né? De repente, de um momento que você não está sendo ouvida, para justamente você crescer. É aí que você consegue se posicionar, crescer e colocar surpreender. A sua opinião na mesa. Agora, uma grande maioria, a gente tem visto, assim, muitas mulheres, aquela situação... Sabe, um probleminha pequeno, se tornar um negócio gigantesco, criar uma polêmica muito grande em torno de uma situação muito pequena, a qual ela poderia ter revertido. Então, a inteligência emocional precisa. Exatamente. Aí precisa deixar um pouco a sensibilidade de lado,
que a mulher é muito movida por essa sensibilidade e ter condições de colocar a razão ali na situação para você poder se levantar e mostrar, olha, tô aqui, gostaria de ser ouvida, meu posicionamento é esse, esse e esse. Eu vou te falar que eu nunca tive problemas de lidar com homem na minha carreira inteira por causa do meu posicionamento. Sim. Então, é uma posição que, quando eu já, no começo da carreira, principalmente, né, a gente tinha gracinha, né, de cliente, de parceiro de trabalho, piadinhas femininas, eu nunca achei aquilo ruim. Eu usava ao meu favor. Eu pegava aquilo e torcia ao contrário, usava como vantagem com respeito, com limites, e depois eu virava o jogo. Então o cara virava fã. Exato. Porque ele, de admirador, né, pensando que ia ganhar alguma coisa ali num papinho, ele viu que tinha uma parceira de trabalho excelente e não queria trocar mais. Então ele falou, bom, vou deixar a minha admiração de beleza do lado, porque ela vale muito mais sendo parceira de trabalho. Sim. Então é legal quando você assiste essa evolução e o seu empoderamento e posicionamento perante os homens de um modo natural. As situações de problemas ali, elas podem muitas vezes fazer você reverter a situação e você ganhar com isso. Eu acho que onde tem uma situação de problema, é um momento que você tira proveito. Uma oportunidade. E é uma oportunidade de você crescer perante a situação. Isso aí. Precisa da inteligência emocional. Com Não certeza. Pode você ficar só no fala-fala, né? Com certeza. Bom, eu e a Aninha, a gente fala muito sobre isso, ia ficar até amanhã, mas já chegou o final do nosso podcast, senão o pessoal vai abandonar aí. Mas a gente vai ficar no debate, mas eu queria terminar com o ping-pong, que são as palavras, né? Que eu falo uma palavra e você devolve com o que vem de insight na sua mente. E depois queria que você explicasse onde os nossos ouvintes, né, te encontram nas redes sociais, né, como é que eles chegam até a ANAP para, de repente, colocar lá o recrutamento e seleção, né, dentro da empresa deles, tá? Tá, já. Então, falando um pouquinho do ping-pong, vamos lá. Palavras de inspiração. Sucesso. Sucesso, alegria. Educação. Educação. Caminhar. Você precisa da educação para seguir em frente. Perfeito. Missão. Missão, construção dos sonhos. Recrutamento. Recrutar o que tem de melhor em você. E propósito. Propósito. O meu são os sonhos. Ótimo, maravilhosa. Obrigada, Aninha, pela participação. Muito feliz por você estar aqui. Pelo trabalho. Obrigada, dividindo tudo isso com a gente, né? Sua experiência, né? Suas conquistas. Fala um pouquinho da ANAP aqui, né? Da sua presença em redes sociais, para quem quiser te achar. A ANAP é uma consultoria de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. A gente atua aí com pessoa jurídica, pessoa física, as empresas que precisam contratar. A ANAP tem alguns diferenciais e busca de candidato aí. A gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, é um momento complicado a mão de obra. E a ANAP tem várias ferramentas, vários recursos para buscar o candidato ideal para a tua empresa de forma rápida e eficaz. E para você que precisa impulsionar a sua carreira, desenhar uma nova trajetória, fazer uma transição, passar de nível, vem para o Método Gaia. Tem aqui um link, tá? No YouTube, e também tem um link da bio do Instagram, @Adri_Oliveira, para vocês entenderem um pouco mais do processo, entenderem o que está dentro do programa, ferramentas, aulas gravadas, e também eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Sobre a mentoria e o curso. E espero vocês no próximo episódio. Me segue aqui, põe o sininho, comenta, o espaço é de vocês, e espero que vocês estejam gostando do Café com Propósito. Um beijo!